Olá, ser infinito, deixa eu já colocar aqui qual é o tema, qual é a carta, 6 de espadas. Estou aqui para trazer algumas reflexões sobre o 6 de espadas. Essa é uma série que eu faço de vez em quando, que a ideia é fazer sempre, como eu falo sempre, que é trazer algumas reflexões sobre uma carta. Eu tiro uma carta aleatória do baralho e falo sobre ela. Não é uma leitura, não é uma sessão, mas a nossa intuição tem maneiras divertidas de trabalhar. Então, se alguma coisa que for falada aqui fizer sentido para você, ressoar para você de alguma maneira, beleza, pega isso. Mas se não, tudo bem. Algumas reflexões podem dar alguns insights, né? A nossa intuição, os nossos insights, eles vão sendo construídos aos poucos, né? Às vezes alguma coisa que é falada aqui se conecta com uma música que você ouviu, ou que você vai ouvir, com algum conselho de algum amigo, com uma conversa que você ouve de alguém na fila do banco, de um comercial que você vê, as coisas vão se conectando e de repente os insights surgem. Então deixa ressoar, né, o que fizer sentido para você, mas esse nosso momento não tem uma obrigação de ser uma leitura, tá bom? Então se conecte com aquilo que fizer sentido para você. E esse aqui é o 6 de espadas, que eu vou falar um pouquinho sobre ele. Esse aqui, 6 de espadas, nesse baralho do Marco Proieto. O 6 de espadas, vamos desmontar ele um pouquinho, né? Espadas, ele é um naipe mental, é um naipe que nasce no racional. E a essência do naipe de espadas é nascer aqui no mental, mas vir para a materialidade. Por mais que seja racional, ele pede, o naipe pede uma ação, ele pede um movimento. Imagina, pode pensar na própria metáfora da espada, né? Uma espada ali parada, ela não faz nada, mas uma espada em movimento, aí sim ela está cumprindo a missão dela, ela está cumprindo a essência dela. E o 6 de espadas, ele sugere que a gente se afaste de certos pensamentos, de certos hábitos, de certas ideias. Então, às vezes, ele sugere que a gente precise se afastar, que a gente precisa se afastar de um ambiente, porque as ideias, a racionalidade, o mental daquele espaço não é bom pra gente. E às vezes a gente está tão envolvido com aquele ambiente, né? A gente está tão intoxicado com aquele ambiente que a gente não percebe. E aí esse 6 de espadas, ele propõe que a gente se afaste, que a gente se distancie desse ambiente, para que a gente possa realmente perceber que aquilo não faz bem pra gente, né? A história da carta é você se afastando da tempestade, você sendo levado, sendo levada ou levando, né, alguém, uma energia para fora dessa tempestade, exatamente para poder enxergar o todo. Porque quando a gente está dentro do furacão, a gente às vezes nem percebe que aquilo é o furacão. Entra num modus operandi, né? Entra num hábito que você acaba nem percebendo que você está vivendo numa toxicidade, que o ambiente é tóxico. Às vezes você vivendo num pântano, você não percebe que aquilo é um pântano, que aquilo é ruim para você. Não que um pântano seja ruim, porque no pântano existe muita vida, existe muita geração, existe muita criação, mas entenda pântano como uma coisa ruim neste momento, só para pegar a metáfora. Então quando você está num ambiente ruim, às vezes é preciso se afastar, é preciso ter esse distanciamento. E algumas vezes esse distanciamento ele leva tempo para você perceber, para você ter essa clareza, essa lucidez que o ambiente não é bom para você, né? Então não é só você ficar, por exemplo, eu falo sempre, né? Eu tô até para subir um post sobre isso. Por exemplo, você vê TV sobre notícias que você não tem uma conexão e que te jogam para baixo. Não é você ficar um dia sem ver TV que você vai, nossa, que lindo, que gostoso. Pode até ser que surja isso num primeiro passo, né, num dia, mas é um processo para você se desvincular, né? Depende, claro, de quanto você está absorvendo aquilo, né? Minha vida inteira eu vi notícias ruins, né? Não é um dia
Longe disso que você vai sentir a diferença, talvez você até sinta falta daquilo, né? Como uma droga, como um processo de desintoxicação do corpo, né? Qual que é a palavra para isso? Que é um processo que você está saindo, deixando o vício. Tem um nome para isso, né? Eu não me lembro agora qual que é a palavra para isso, mas desintoxicação, ela pode servir para explicar isso. Então, o 6 de espadas, ele propõe que haja esse movimento para longe dessa energia. E eu estou falando muito de espaço, né? Da toxicidade do espaço. Mas, às vezes, como é uma carta mental, é uma carta racional, às vezes ela traz que esse afastamento não é do ambiente, mas é dentro de você mesmo, dentro de você mesma. Você precisa se afastar dessas ideias. Às vezes algum hábito que você faz ali na sua rotina não é bom. Às vezes você... É só um exemplo, tá? Às vezes você fofoca demais, às vezes você é pessimista, às vezes você é invejoso, às vezes você fica com crenças limitantes de não merecimento. Tudo depende, numa leitura, né, numa sessão, depende das outras cartas, depende da pergunta, depende da intuição, que vai definir qual que é o espectro dessa carta. Aqui é o momento de trazer só essas possibilidades da carta. Então, às vezes, esse afastamento não é das coisas que estão à sua volta, mas das coisas que estão dentro de você, para você poder se reconhecer, para você ver o quanto que você está sendo essa tempestade, o quanto que você está sendo ruim para você mesma, o quanto você está deixando entrar essa toxicidade, porque a gente deixa entrar, a gente não produz isso. A gente produz no momento que a gente deixa essa energia entrar e catalisa ela jogando ela para fora, né? Então vamos pensar numa energia de inveja e fofoca. Eu deixo essa inveja entrar porque eu acho que eu não mereço o que as outras pessoas têm, e aí eu começo a projetar essa culpa nas outras pessoas. Então eu deixo essa energia entrar para uma questão de baixa autoestima, de crenças limitantes, e projeto isso com mais força para fora. Então eu permito, cataliso e jogo para fora. Então às vezes a gente não percebe que nós mesmos, acho que faltou uma concordância verbal aí, mas segue o bonde, nós mesmos somos essa tempestade. A gente precisa se afastar disso, dessa energia ruim. Algumas vezes a gente consegue fazer isso sozinho. Algumas vezes a gente consegue ter essa clareza e subir nesse barco e se afastar, seja das nossas próprias energias pesadas ou do ambiente. Mas outras vezes a gente está tão enfraquecido, tão debilitado desse processo de desintoxicação, que ainda não consigo lembrar a palavra que eu queria falar, e às vezes a gente precisa que uma energia externa nos leve para fora. Essa energia externa pode ser uma terapia, pode ser um processo com um oráculo para você ter clareza, pode ser um conselho, um livro, um filme, algo que não pertence diretamente à sua bolha, à sua energia, mas que te provoca a sair do ambiente que você está. Então, às vezes, um curso, um hobby que você se dedica, que você se provoca a seguir, essa energia diferente pode te levar para fora desse ambiente tóxico e fazer você enxergar o que você precisa enxergar. Eu falei no começo desses exemplos, dessa sequência de exemplos, que às vezes uma terapia pode ser isso, né? Porque uma terapia, um amigo de verdade, né? Aquele que fala que você está com a roupa ruim, aquele que fala que você está com bafo, aquele amigo de verdade, às vezes a visão dele e você parar para ouvir de verdade, né? Porque às vezes você está tão envolvido com essa toxicidade que você não consegue perceber que aquilo é ruim, mesmo a pessoa te falando na cara. Mas você, quando essa carta aparece, ela falando para você, que não a carta, né, o amigo, falando para você que você precisa se afastar e que essa energia é ruim, é o momento de ouvir, é o momento de você parar para ouvir. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes essa energia externa, ela vem representada nesse barqueiro, te transportando de forma segura, protegida, longe dessa tempestade. Como eu falei também nesse exemplo, algumas vezes esse barqueiro é você mesmo, você mesma, que precisa se afastar. Não é raro, mas não é tão comum
nós mesmos termos essa consciência do nada de falar, beleza, eu preciso me afastar disso, chega, vou embora daqui. Não é raro, mas também não é tão comum disso acontecer. Mas como eu falei, numa sessão, num atendimento, quando essa carta aparece, ela sugere que essa ação é necessária. Ponto. Daí você já tem o insight do como agir, né? Do que, não talvez do como, mas do que você precisa fazer. Qual é o caminho que você precisa fazer? É me distanciar dessa tempestade. E aí, dependendo do que aparece na leitura, vem algumas sugestões de você procurar uma terapia, de você procurar conversar, de você, enfim. Aí posso passar a noite dando exemplos aqui, porque vai depender muito de várias variáveis, que são a pergunta, a intuição, né, as outras cartas que envolvem a leitura. Aqui, neste momento nosso, é só para trazer alguns espectros dessa carta. Então, como eu falei, esse barqueiro pode ser você mesmo, esse barqueiro pode ser uma energia externa, como um hobby porque ele te tira daquilo, né? Ele às vezes está tão focado no problema que você colocar a atenção numa outra coisa pode ajudar. Entenda hobby, desde você fazer sabonete, aproveitando a saboaria que entrou aí, fazer sabonete como um hobby, ou ir lavar louça, ir lavar o carro, ir passear com o cachorro, ir dar uma volta, né? Você se distanciar daquela energia que está pesada ali para você naquele momento. Então colocar em ação esses pensamentos. E é interessante pensar nessa carta, nesse espectro que eu estou falando agora, de tomar uma ação, porque muitas vezes na sessão, essa carta ela vem falar que você tem essa capacidade, que você tem a capacidade de ter esse insight. E muitas vezes aparece na leitura que você já teve esse insight, que você já teve, putz, é verdade, eu preciso sair daqui, eu preciso mudar meu pensamento, mas não vai, mas alguma coisa te segura ali. E aí a gente volta para o começo do que eu falei nessa live, nesse vídeo, que espadas é um naipe mental, mas a essência desse mental, desse racional, só funciona quando a gente coloca em ação. Então, quando vem essa ideia, nossa, eu preciso me afastar, não dá para ir para o segundo pensamento. Não dá para você, porque o segundo pensamento, normalmente, de novo, não é uma regra, mas normalmente vem com alguma coisa do ego te mantendo, te ancorando naquele lugar seguro, quentinho, mas que é a tempestade tóxica. Então não dá para você pensar muito, é agir, pegar esse racional, a hora que ele vem e falar, nossa, esse lugar aqui não é bom para mim, beleza, eu vou embora. Porque se você deixar para ir para o segundo pensamento, vem da seguinte forma, normalmente, né? Esse lugar não é bom para mim, eu preciso ir embora. Putz, mas eu vou para onde? Acho que eu não tenho capacidade de sair daqui, eu não tenho capacidade de fazer outra coisa. Eu acho que eu tenho que sofrer mesmo, isso aqui tudo é porque eu mereço. Cuidado, porque você construiu o caminho para chegar até aí. Por várias coisas que você foi fazendo de autorresponsabilidade, fizeram você chegar aonde você chegou, nessa situação ruim. Mas você não precisa ficar nela. Aí vem a ação. A mesma força que você usou, talvez sem saber, inconscientemente, para chegar nessa situação tóxica, você também tem ela igual, proporcional, contrária para sair dessa situação tóxica. Tendo consciência disso, tendo consciência que você tem a capacidade de se afastar dessa tempestade, assim como você entrou nela, é maravilhoso. É maravilhoso. Tem uma lei do hermetismo, que eu não lembro agora qual que é o nome da lei, mas a essência dela é que o que está em cima está embaixo, o que está embaixo está em cima. Tudo é proporcional. Então, a energia que você gastou para chegar até nessa posição tóxica foi gigante. E você ainda tem essa capacidade, essa energia, para seguir o caminho contrário. Então, mostra que há uma força para te impulsionar, né, para você ser o seu próprio barqueiro, para sair dessa tempestade, para sair dessa situação ruim. Entrou um comentário, deixa eu ver. Nossa, eu tô nessa energia de fugir do que me aprisiona no momento. Como eu falei bem lá no comecinho, né? Nosso papo, ele não é uma leitura, mas não é raro
que as coisas que são faladas nessa série de reflexão sobre a carta tragam alguns insights, tragam alguns enfim, insights para vocês aí. E é importante entender que essa força de propulsão para sair dessa toxicidade, ela está aí dentro de você. É sair. Eu sei que é super fácil, na minha posição aqui, né, desse lado, falar, é fácil, você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o quanto é difícil para mim sair daqui. Eu sei disso, porque eu também já ouvi isso. Queria vergonha na cara e faz o que precisa fazer e sai daí, mas você não ter força. A energia gravitacional que te segura nessa posição confortável entre aspas, ela é muito grande. Eu sei disso. E aí você ouvir de alguém falando isso, dá vontade de socar a pessoa. Mas é a realidade. Você tem capacidade para sair disso e só você pode fazer isso. Só você. Às vezes, e aí vou falar aqui muitas vezes, essa ação, esse estalo que dá de você, beleza, eu entendi que o ambiente é tóxico, ou que esse pensamento que eu tenho agora é tóxico e eu preciso mudar. Beleza, vou mudar, vou sair agora. Essa ação, ela não é imediata, na maioria das vezes. Algumas vezes ela é, mas ela não é, de forma geral, imediata. É um processo de transformação, né? Esse barco, ele não sai de 0 a 100 km por hora, de 0 em 3 segundos. É um processo dessa transformação. Então lembra que é uma carta mental, que também traz o planejamento. Então beleza, eu entendi que isso é ruim, que esse pensamento é ruim, que essa energia do meio ambiente é ruim. O que eu posso fazer para mudar? Aí vai. A hora que vem o primeiro pensamento, que é a ação, segura ele, mantém ele. O segundo pensamento que vem como ego para te proteger, entende ele, beleza, não aceito isso, vou começar a planejar a minha saída. O que eu preciso fazer? Eu preciso ter um hobby para poder manter a cabeça em outro lugar? Eu preciso trabalhar mais para poder pagar um aluguel e sair de onde eu estou? Eu preciso mandar currículo para outros lugares para poder sair do emprego que eu estou? Enfim, preciso começar a empreender? Enfim, não dá para ficar dando vários exemplos aqui. Mas eu acho que a essência do negócio você conseguiu pegar. É começar a planejar, é começar a trazer para a racionalidade e ação, porque não é só ficar aqui, né? É trazer para a ação a história da espada parada e se mexer. Né? Deixa eu ver só os comentários que vocês foram colocando aqui. E obrigado pelos coraçõezinhos, eu fico vendo eles aí pipocando, mas eu não consigo agradecer na hora que eles estão passando, porque eu estou no flow aqui. De fugir do ambiente que aprisiona, eu já tinha visto, que é o que eu estava falando. Foi bom ouvir isso, porque hoje eu olhei para o meu esposo, chorei e falei para ele que sinto uma fracassada. Como foi ruim, mas tá parecendo uma leitura pessoal, sua live para mim. Mas a energia de tristeza e frustração deve ser ignorada ou sentida depois que se sentir melhor. Peraí que eu tô lendo muito mal. Mas a energia de tristeza e frustração deve ser ignorada ou sentido, e depois que se sentir melhor, seguir em frente. Às vezes me sinto culpada por me sentir triste. Então, essa culpa, eu estou falando de suposição, a gente teria que parar, analisar, fazer uma leitura para poder trazer mais clareza, tá? Mas normalmente, essa culpa é aquele segundo pensamento que eu te falei, de não, olha, você vai se sentir culpada, volta para o quintinho, volta para onde você estava. E isso vai vir com várias camadas, várias vozes, várias energias, vão fazer você ficar na energia confortável, entre aspas, da zona tóxica, da energia e do pensamento tóxico, porque é um ambiente comum. Biologicamente, o nosso cérebro é programado para economizar energia, e tudo que é novo, e quando você vai expandir para uma zona maior, é um novo, tudo que é novo, nosso cérebro evita. Então porque ele vai gastar energia para aprender. Então, biologicamente, ele vai jogar vários mecanismos ali para te segurar. Você não merece, você vai se sentir culpada, você é incapaz, você não nasceu para isso, ninguém da sua família conseguiu fazer isso. Várias outras crenças aí. E aí é lutar contra essas crenças de forma racional. Espadas. É parar para analisar de onde está vindo essa crença. Eu realmente acredito nisso ou isso foi falado para mim? Eu me conecto com isso? Beleza, me conecto. Eu não tenho essa capacidade. O que eu preciso fazer para
para ter essa capacidade? Porque às vezes a sua saída dessa energia tóxica, seja dentro de você ou do ambiente, ela requer várias etapas, e algumas etapas precisam de subetapas. Por exemplo, só um exemplo. Eu sinto que no Brasil eu não consigo mais viver. Eu não me conecto mais com essa energia, eu preciso ir para os Estados Unidos. É onde eu me conecto. Beleza. O que eu preciso fazer? Eu preciso juntar dinheiro, preciso trabalhar mais para poder ter a passagem. Mas, putz, eu não tenho inglês. Então aí vai uma subetapa de aprender inglês para você se sentir segura na língua para poder seguir as etapas. Só um exemplo, tá? E tudo isso é trabalhado de forma racional. Deixa eu ver outro comentário que você fez aqui. Mas a energia de tristeza... não, esse é o mesmo. Eu tô doidão, né? Eu sinto culpada, falei da culpa, beleza. Acho que eu falei tudo aí da sua questão aí. Essa é uma carta que eu acho ela muito interessante porque ela traz várias complexidades. Complexidades, né? Eu tô todo nos cicidades aí. Eu gosto muito dessa carta. Tem algumas cartas que eu gosto dessa complexidade. Acho que não existe complexidade. Agora que eu falei complexidade, fez sentido que complexidade não existe. Acho que não existe. Vocês podem me dizer aí se existe ou não. E essa é uma carta que traz várias peculiaridades. Isso de entender que essa energia pode estar dentro de você, que essa energia pode estar no seu ambiente e que é preciso se afastar. É importante entender que essa carta ela não fala sobre você se desligar, né? Eu vou romper com esse pensamento, vou romper com essa energia. Muitas vezes essa carta fala, olha, se afaste, se limpe, veja o todo, como eu já falei antes, e depois você pode voltar. E quando você voltar, você vai voltar diferente. Você vai voltar, eu não vou dizer evoluído, mas você vai voltar de uma maneira diferente. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes, e aí isso é comum acontecer, essa carta aparecer falando sobre relacionamentos familiares. Então às vezes, eu não posso me desconectar da minha família. Eu não posso, eu não quero me desconectar da minha família, eu amo minha família. Mas eu sinto que quando eu estou perto deles, a energia não flui, tem uma energia negativa, tem uma energia baixa, que eu não consigo ficar lá. E eu me sinto drenado quando eu estou ali. Então essa carta propõe, se afaste, entenda qual é a ligação que você tem com a sua família, entenda quais são as energias que te drenam, por que elas te drenam? Porque você deixa ser drenada, porque você deixa ser drenado por aquela energia. Você entendeu por que você deixa a autorresponsabilidade e aí você pode voltar para lá mais hermético, mais fechada, mais protegida de não ser drenada essa energia. Então você consegue voltar para o ambiente. Quando surge essa mesma questão falando sobre trabalho, não quer dizer que você vá voltar para o mesmo trabalho, mas você pode voltar para um trabalho parecido com aquele, com outras pessoas, mas se sentindo mais inteira, se sentindo mais protegida. Depois que você se afasta da tempestade, entende a sua relação, por que você se deixou abalar por tudo aquilo, depois que você tem essa compreensão, você consegue voltar para lá diferente. Então, é uma carta que traz muito essa energia do se afastar, mas não se desligar. Né? Eu gosto muito dessa carta. Como eu falei, ela é bem complexa, né? Ela tem várias questões bem interessantes aqui. E aí uma curiosidade, né? Eu falei no começo que espadas é um naipe mental, mas que ele precisa da ação, né? Ele não pode ficar só aqui. Dei a metáfora da espada parada, que uma espada parada não é nada. Paus é um naipe de muita ação, é um naipe que traz uma intensidade de ação. E aí a gente olha para essa carta e vê, né, as espadas e o gondoleiro aqui com o seu cajado empurrando, o seu remo empurrando o barco. Paus. Então exige uma ação para que este mental possa funcionar. Exige uma ação para que esse mental possa fluir por esse rio, pegar embalo, se distanciar da tempestade para poder enxergar o todo. Então aí vai a ação, né? O movimento em pró disso que você precisa fazer, que é se distanciar e entender tudo que está acontecendo à sua volta, se distanciar dessa tempestade. Beleza, era isso. Eu acho que eu falei tudo que me veio à cabeça do espectro dessa carta. Provavelmente tem mais coisas aí, mas o que me veio foi isso. Espero ter ajudado.
Como eu falei no começo, isso não é isso aí não é uma leitura, não é uma sessão, é um momento de trazer algumas reflexões, de falar um pouco do espectro da carta. Dessa vez eu tirei o 6 de espadas e falei tudo isso sobre ele aí. Vou dar alguns minutinhos, ver se vocês têm alguns comentários, se vocês querem falar alguma coisa sobre as reflexões trazidas sobre essa carta para eu comentar, senão tudo bem, já encerro. Enquanto vocês escrevem ou não, vou agradecer os coraçõezinhos de vocês aí, fico muito feliz de saber que estamos conectados, eu fico vendo eles pipocando aí, acho muito legal. Muito obrigado, me ajudou muito, coraçõezinhos, obrigado, que bom que ajudou. Fico feliz, porque este, como eu falei, não é um momento de leitura, não é um momento de sessão, mas mesmo assim, né, nossa intuição tem maneiras muito divertidas de trabalhar. Eu gosto de usar a palavra divertida para falar da intuição, porque eu vejo ela de uma maneira lúdica mesmo. Às vezes a gente fica esperando que a intuição venha com uma voz falando no ouvido, ela pode vir realmente, né? Mas às vezes você está lá vendo um comercial de margarina, sem pensar em nada, e alguém fala abacate, e você, nossa, se eu vender o carro e fizer tal coisa? É a nossa intuição trabalhando, eu acho isso muito divertido. Então beleza, obrigado pela participação de vocês, obrigado pelos comentários de vocês, pelos coraçõezinhos. É isso. Até mais. Fiquem bem.